Bem-vindos, meus irmãos, ao podcast Gente do Céu. Hoje estamos aqui com um tema que muitas pessoas escolheram para falar sobre o arrebatamento da igreja. Nós vamos situar um tema que tem muito a ver. E hoje eu não estou aqui como debatedor, mas como apresentador. E estou aqui para apresentar um grande debate sobre a igreja verá o anticristo. Vamos lá. O texto é 2 Tessalonicenses. Mas pessoal, antes de eu entrar no texto aqui, eu quero pedir algo para você. Comente esse vídeo, comente o que você acha. A igreja vai passar ou não pela grande tribulação? Você que gostar, você também pode propor um tema. Por exemplo, esse que a gente tá foi um tema proposto por um irmão nos comentários do YouTube no outro debate. Fique à vontade para comentar, para curtir, para compartilhar. E nós estamos aqui com este tema. A igreja verá o anticristo, que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 1 até o 7, que diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo nosso encontro com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Irmãos, e hoje eu estou aqui com meu amigo professor Wesley Almeida. Hoje ele não vai apresentar, mas hoje ele vai debater. Nosso querido professor Wesley Almeida, que é básico em teologia pelo CETEPEB, médio em teologia pelo CETEPEB e bacharel em teologia pelo ITEP, com especialização em hermenêutica e exegese. Estamos aqui também com o professor Pedro, que é formado em capelania pelo Instituto Gamaliel, médio em teologia pelo IBAD, bacharel em teologia pelo Gamaliel, mestrado pelo Instituto Festa e doutorado em apologética pelo Instituto Gamaliel. Deus abençoe, presbítero Pedro. Prazer. Muito obrigado por você estar aqui. Wesley, vamos que vamos. Maravilha. Irmãos, como você já viu, o gabarito desses homens é bom. Nós estamos aqui com doutores, mestres, que conhecem bem de Bíblia, bem de teologia e bem o assunto. Então, o nosso irmão, professor Wesley, vou deixar você começar hoje. Você tem 4 minutos para expor aquilo que você vai estar defendendo. Maravilha. Primeiro de tudo, pessoal, graças e paz a todos. Privilégio estar participando de mais um episódio do podcast Gente do Céu. Hoje, como eu prometi para vocês que me acompanham aqui, teriam dias que eu sentaria aqui para trocar ideia, debater com os convidados. E agradecer aqui o professor André, de estar como apresentador, agradecer o professor Pedro, que aceitou o convite de estar aqui para esse bate-papo abençoado. Então, bora lá. Vamos lá. O que eu vou defender aqui, né, nesse episódio de hoje é aquilo que está extremamente claro dentro do texto básico que nós vamos debater, que o querido professor André acabou de ler. Eu acho que pelo menos nisso daqui, eu e o professor Pedro vamos concordar. Tanto 1 Tessalonicenses quanto 2 Tessalonicenses, o tema principal dessas duas cartas, entre outros, é a volta de Jesus Cristo. Isso aqui é indiscutível. Porém, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, dentro da perícope, dentro daquele contexto, no verso de número 3, o apóstolo Paulo ele traz uma sentença. E qual que é a sentença? Ele diz com todas as palavras: ninguém de maneira nenhuma vos engane.
Porque não será assim. O que não vai ser assim? A volta de Cristo. Que era uma das dúvidas que a igreja ali tinha. Como que se daria a volta de Cristo? Se ele já tinha voltado ou não. E aí agora, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o que tem que acontecer para depois Cristo voltar. Aí ele diz, sem que antes venha apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, isso aqui que o apóstolo Paulo está falando é ipsis literis. É do jeito que está. Não cabe outra interpretação. Isso daqui é normativo. Então eu vou defender aquilo que está claro na Escritura, que a igreja verá o anticristo, e o que foi defendido aí durante 1800 e aproximadamente 30 anos pela igreja. Ok? É isso aí que nós vamos decorrer no programa de hoje. Wesley. Que benção. Vamos aí, né? Tô animado para esse debate. Escatologia é um assunto que fascina todo mundo, né? Que fascina muita gente. Professor Pedro, agora sua vez, você tem exatamente 4 minutos para estar expondo aquilo que o Senhor irá defender. A paz do Senhor a todos aqueles, os telespectadores e todos aqueles que de fato estão assim participando desse podcast. Quero agradecer primeiramente ao Diácono André, juntamente meu amigo Wesley, prazer lhe conhecer. Independentemente da nossa divergência, nós estamos no mesmo foco, que é a pessoa de Cristo. Amém. Só que na realidade, quando nós tratamos biblicamente, teologicamente, nós temos as nossas divergências. E na realidade, eu não defendo o pós-tribulacionista, mas defendo de fato o pré-tribulacionismo. Na realidade, aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que assim é o tema principal, o apóstolo Paulo ele vai fazer, na realidade, uma explanação, que na realidade, tanto como Wesley assim o falou, tanto no livro de Tessalonicenses, um dos focos é a questão da vinda do Senhor, e isso é indiscutível, isso nós entramos em concordância. A discrepância que nós vamos ter é a questão da vinda do Senhor, se ela é única ou se ela é em 2 fases. Então eu venho, de fato, se posicionar que haverá 2 fases distintas, porque os textos sagrados, tanto em 1 Tessalonicenses capítulo 4 ao 13, que o apóstolo Paulo vai falar na primeira carta, e depois na segunda carta, que é o tema principal que nós vamos tratar, ele vai mais um pouco a fundo, ele vai explanar de maneira mais abrangente o assunto escatológico. Então o meu posicionamento é o pré-tribulacionismo, a igreja não enfrentará o anticristo, e eu, pelo decorrer do tempo, vou mostrar as características que a igreja não tem condição nenhuma, seja ela teologicamente, seja biblicamente, ou seja, de fato, basicamente, na nossa atualidade. Esse é o meu posicionamento nesta noite. Amém, presbítero Pedro. Que benção. Então vamos lá. A gente vai trabalhar o seguinte, uma rodada de perguntas. E a gente vai começar com o professor Wesley. O professor Wesley vai começar fazendo uma pergunta para o senhor presbítero Pedro. Ele tem 3 minutos para fazer essa pergunta e depois o senhor vai ter 3 minutos como resposta. Ok? Ok. Então vamos lá. Professor Wesley, a palavra está com o senhor. Pode fazer a primeira pergunta. Maravilha, vamos lá. Eu falei que pelo menos na primeira fala nós iríamos concordar que o tema principal da carta é indiscutível, um dos temas principais é a volta de Jesus Cristo. Concordo com o professor Pedro. Queremos no mesmo Cristo, estamos caminhando para a mesma Nova Jerusalém, mas há divergências teológicas respeitosamente, né? A minha primeira pergunta para o professor Pedro, ela está exatamente no verso de número 7 de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. A pergunta é, professor Pedro, o que está detendo a manifestação do anticristo? O que é o que detém? Eu gostaria que o senhor explanasse e explicasse para nós, dentro da visão pré-tribulacionista, o que está detendo? O apóstolo Paulo, ele disse que os tessalonicenses sabiam o que estava detendo. Para nós é meio que parece que obscuro, não fica tão claro. Mas eu queria saber, na visão do professor Pedro, dentro do pré-tribulacionismo, no verso 7, o que está detendo a manifestação do anticristo? E aí, professor Pedro? Na realidade, o apóstolo Paulo, aqui já é uma segunda carta aos Tessalonicenses, que ele vai tratar, como eu falei, de maneira mais profunda. O versículo 7, no campo teológico, hoje há muita especulação nessa questão. Muitos que vão falar, que depois eu vou explicar o que detém, eu já vou expor teologicamente o que eles assim o explanam e assim o falam. Muitos dizem que, de fato, no campo teológico, que é o Império Romano, outros dizem que é a pregação do Evangelho, outros dizem que é a igreja e outro diz que é o Espírito Santo.
Eu vejo que, por mais que esteja no artigo definido aqui no capítulo 2, versículo 6, onde está escrito agora vos sabeis o que o detém, que é na verdade um gênero neutro, só que o versículo 7, como o Wesley assim o falou, que a igreja de Tessalonicenses sabia o que era que estava o detendo. Só que é interessante, se nós ler o versículo 7, diz, porque já o mistério da injustiça opera. Na realidade, não tem condição nenhuma o Império Romano ter, porque o Império Romano já passou. Na realidade, o governo em si não tem condição de parar o anticristo, porque o anticristo terá o domínio total de todos os governos do planeta Terra. Sendo que, de fato, o governo sendo do lado que nem se preocupa com a parte espiritual, mas sim com a parte política, porque estamos em um ato democrático e o Estado é laico e dá o direito para nós confessarmos a nossa fé, independentemente se o Estado concorda ou não, ele não interfere. Sendo assim, o Império Romano não tem condição porque ele já se passou. E de fato, não tem como ser, por exemplo, a pregação do Evangelho, porque no versículo 7 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, ainda diz que o mal, a injustiça opera. O Evangelho em si, ele não vai neutralizar a maldade que está no mundo. Então, se a gente for fazer uma análise de maneira hermenêutica, a única pessoa que tem o poder de neutralizar a manifestação do Espírito Santo, só da manifestação do anticristo, é o próprio Espírito Santo, porque quem vai mandar o anticristo aqui para punir a humanidade não é uma questão de humanista, mas é o próprio Deus que vai mandar o anticristo para as pessoas acreditarem na mentira, porque eles não acreditaram na verdade. O único meio de bloquear a intensidade desse ser tão intelectual, tão sábio, um ser que ultrapassa qualquer limite de homem sábio dos tempos antepassados, é o Espírito Santo. Outros não têm condição nenhuma de parar a manifestação, porque este homem chamado anticristo, contra Cristo, será o próprio diabo que estará na própria vida dele. E isso, na realidade, todo mundo nós vemos aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, onde diz, por isso Deus enviará a operação do erro para que as pessoas creiam na mentira. Então não tem outro meio para parar o anticristo, se é que Deus vai mandar ele para punir as pessoas, para as pessoas acreditarem assim na mentira. Sendo assim, o posicionamento, eu vejo de maneira pré-tribulacionista, é o anticristo que está dentro da igreja. É o Espírito Santo, desculpe, perdão. É o Espírito Amém. Santo. Então o senhor acha que é o Espírito Santo? Há o único poder que pode parar. Amém. O senhor passou um pouquinho de 6 segundos? Ah, sim. Wesley, você vai ter 6 segundos a mais Fica de olho no relógio. respondendo, tá bom? Maravilha. Agora, Wesley, você vai fazer a réplica. Ok. E após a réplica, quem vai... Show de bola. É o professor Pedro que estará fazendo a pergunta. Tá Então, vamos lá. tranquilo. Então responda para nós aí, Wesley. Se você concorda, se discorda, o que você acha? É óbvio que eu discordo, né? Respeitosamente, mas discordo. Em poucos pontos que o professor Pedro expôs, até uma certa concordância. Eu até pensei que ele caminharia para o pré-tribulacionista clássico que afirma incisivamente que é a igreja. E aqui eu quero falar, principalmente para esse grupo que defende que é a igreja. E não tem possibilidade alguma, até mesmo dentro da gramática. E o porquê que não tem? Vamos lá, é muito simples. Nessa última frase do verso 7, aquele que o detém, e agora que eu quero abrir parênteses para citar o professor e doutor Paulo Henrique do Seminário Batista Livre, professor de grego, ele diz o seguinte, é um artigo definido, nominativo masculino singular. Está nominando o sujeito oculto do texto, que foi até mesmo o que o professor Pedro falou. Ou seja, é um pronome demonstrativo masculino, não cabendo espaço para igreja. Tendo em vista que no mesmo contexto da carta de 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4, aparece a palavra eclesia, que traduzido para nós é igreja. E isso é um substantivo feminino. Sendo assim, o verso 7 é uma construção frasal masculina, não restando espaço para a igreja. Como eu já sabia que possivelmente o professor Pedro caminharia por esses dois caminhos, ou igreja ou Espírito Santo, aí agora eu sei que não é pergunta, mas eu quero jogar para ele comentar na tréplica dele. O professor Pedro, ele alegou então que tem que ser o Espírito Santo, que seria o único ali dentro da igreja, né, atuando dentro da igreja, para poder barrar a manifestação do anticristo. Só que tem um porém, o texto diz categoricamente que vai ser afastado, a ideia de ser tirado do meio.
Só que aí, se defender isso, é jogar para o espaço a onipresença. É acabar com um dos atributos do Espírito Santo, onipresente. É rasgar da Bíblia o Salmo 139. Se eu subir o mais alto do céu, lá tu estás. Se eu amar minha cama no céu, lá tu estás. Para onde eu fugirei da tua presença? Aí tem esse problema aí, ou quando não vai, para tentar fugir deste problema, cai em outra sinuca de bico. Não é que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Ele vai ter uma manifestação como era no Velho Testamento, de forma esporádica, momentânea e circunstancial. Aí tem um outro problema gigantesco. Me dê um texto no Novo Testamento que ensine, ipsis literis, que o Espírito Santo no período da Grande Tribulação vai trabalhar como era no Velho Testamento. Me dê um texto que ele vai trabalhar de forma limitada, como era no Velho Testamento. Então tem toda essa problemática em jogar a ideia que seria o Espírito Santo de Deus, porque não tem como ele ser arrancado do meio da terra, até porque no Apocalipse nós temos ali no capítulo 7, mártires vindo da Grande Tribulação, o texto diz categoricamente Grande Tribulação, clípsis. E quem é que dá força para um cristão ficar firme até o fim e não negar? O Espírito Santo. Então ele está ali atuando e trabalhando. No Apocalipse 13, verso 7, o anticristo terá poder de vencer e vencer ali os santos, hagios, santos, igreja. É no sentido de matar. E quem que dá força para esse povo ficar fiel até o fim? O Espírito Santo. Quem vai usar as duas testemunhas do capítulo 11, com prodígios, poder e maravilha? Quem vai ressuscitar as duas testemunhas depois de 3 dias que elas estarão mortas, se não o Espírito Santo? Então, não resta dúvidas que não pode ser o Espírito Santo que está detendo a manifestação, no sentido de atuação da igreja. Passei. Amém, você passou 31 segundos. Desculpa. Mais 6 segundos. Me perdoe, não quero monopolizar o tempo, mas fica aí pro professor comentar aí. Então vamos lá. Você deu a réplica, ele não vai comentar, ele vai fazer a pergunta. Mas, sim. Professor Diego, você tem... Pedro? Professor Pedro, você tem 3 minutos e 30 segundos. Se você quiser comentar alguma coisa e depois fazer a pergunta, fique à vontade dentro do seu tempo. Na realidade, o que realmente o Wesley falou, já deu a resposta. Na verdade, um bom pré-tribulacionista nunca vai anular a ação do Espírito Santo. Como assim? Ele mencionou que no Antigo Testamento, as dispensações que Deus assim o estabeleceu, cada período Deus trabalhou de maneiras distintas. Sabendo que no Antigo Testamento, falando assim da atuação do Espírito Santo, você pode ver que ele não estava dentro de cada pessoa como na era da graça do Novo Testamento, mas sim sobre as lideranças, sobre o direcionamento do Espírito Santo que ademoestava o povo, e o povo seguia a lei que o Espírito Santo estava, por exemplo, em Moisés, em Josué, e assim sucessivamente. A diferença é que mudou o modelo. A diferença tanto no Antigo Testamento, a maneira como o Espírito Santo trabalhava, dava força, dava ânimo, através das lideranças e dando as devidas instruções, o povo recebia as instruções não de Moisés, de Josué e de outros líderes que assim o direcionava, mas sim do próprio Espírito Santo, e o povo era revigorado sobre isso. No Novo Testamento, quando eu falei a questão do Espírito Santo aqui no termo, que ele fala que ele vai ser afastado, claro, quem vai negar a onipresença do Espírito Santo se realmente ele está em todo lugar ao mesmo tempo? Não tem como negar. A diferença do termo afastado é no sentido de ele abrir um leque, de ele abrir uma vazão, abrir uma brecha para a manifestação do homem mais demoníaco do planeta Terra, chamado Anticristo. É no intuito de dizer assim, eu vou deixar ele atuar, porque é plano do próprio Deus para que eles venham agir, atuar, fazer o que tem que fazer, e logo após eu concluo minha obra. Não é que o Espírito Santo ele vai sair. Na verdade, como mencionou no período tribulacional, você pode ver que desde o capítulo 4 até o capítulo 18, o Espírito Santo está agindo nos 144 mil evangelistas, estão agindo nas duas testemunhas, mas você não vai ver o Espírito Santo agindo no pós-tribulacional de maneira como ele age na graça, de maneira individual e particular, mas estão agindo através das lideranças que estão na frente para dar-lhe força, lhe vigor nas instruções do Senhor. Então, o meu posicionamento é o Espírito Santo, ele vai só mudar a forma de atuar, como falou no Antigo Testamento, mas a força continua a mesma coisa. Dê um texto, por favor. Dê um texto, só Apocalipse capítulo 11, que é das duas testemunhas, os 144... Mas isso daí não fala que ele vai mudar a forma de atuar. Professor Wesley. Desculpa. Vamos lá.
Pedro, você ainda não fez a pergunta. Ah, Desculpa, sim. pode fazer uma pergunta. Ah, sim. A pergunta que eu faço é o seguinte: se a igreja vai passar pela grande tribulação, por que então Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, 10, que nos livrará da ira e não na ira futura? Por que ele fala que vai nos livrar, né, de fato, da ira e não na ira? Pode comentar? Posso Então, comentar essa já? pergunta? Isso. Então vamos lá. Da e na. Professor Wesley. Maravilha! 3 minutos. Então vamos lá. Maravilha, muito obrigado pela pergunta, professor Pedro. Apesar que praticamente concordou com o que eu falei, concordou que o Espírito Santo não tem como ser arrancado da terra. Então nisso daí, eu pensei que agora ele ia vir pro pós. Não tô sendo jocoso não. Porque dentro da visão pós-tribulacionista, o que o detém? Depois muita gente vai perguntar, você perguntou, mas não respondeu. Dentro desta possibilidade de interpretação, muitos pós-tribulacionistas, e essa é a posição que eu adoto, o que está detendo é a própria mão ou poder de Deus. Que está detendo, está segurando a manifestação. Quando Deus deixar, até a palavra que o professor usou, quando ele abrir o contexto, o anticristo pode trabalhar. Eu até pensei que ele ia citar ali o que os pós-tribulacionistas citam, parecia muito. Praticamente não concordo, porque você não vai ter não vai ter um texto que prove que o Espírito Santo vai trabalhar de forma diferente no período da grande tribulação. Eu espero esse texto, que alguém me dê esse texto, que ele volte a trabalhar de forma esporádica, momentânea e circunstancial. Mas enfim, deixa eu comentar aqui esse texto que o professor nos mandou, e eu queria muito que esse texto viesse, para desmanchar um espantalho que é feito dentro desse contexto aqui. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, se você fazer uma interpretação expositiva, tá nítido que o apóstolo Paulo, ele está feliz pelo testemunho desta igreja, que não se desviou da fé, não andou pelo caminho dos falsos profetas. E o verso 9 interpreta o verso 10, é continuação, e aí você vai entender no verso 9 que ira futura ou vindoura que é essa que o apóstolo está falando. Olha o que ele fala no verso de número 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamamos a repercussão que teve no ingresso no meio do povo, deixando os ídolos e vos convertendo a Deus. Servides ao Deus vivo e verdadeiro, e guardastes do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que vos livrará da ira vindoura. Dentro do contexto não tem nada sobre grande tribulação. Em nenhum verso dos 10 versos de 1 Tessalonicenses você vai achar um resquício de ideia de grande tribulação. O que o apóstolo está falando é o seguinte: por eles terem abandonado os falsos deuses e os ídolos, e agora estão crendo no Deus verdadeiro e esperando do céu o seu Filho Jesus Cristo, Deus único e verdadeiro, eles serão livres da ira futura, que é a condenação eterna daqueles que estão na falsa religião e adoram ídolos. O contexto não tem ideia nenhuma de grande tribulação. Está falando que eles vão escapar da ira futura, que é a condenação eterna para os idólatras e aqueles que estão no erro, porque eles creram em Cristo Jesus e aguardam do céu o seu Salvador, que é o próprio Deus Jesus Cristo. Então aqui não tem problema nenhum. Eu queria muito trabalhar esse texto e é isso que o texto e o contexto falam. Não tem nada aqui de grande tribulação. A ira vindoura futura aqui é a condenação eterna, que eles não vão sofrer porque abandonaram os ídolos e está no Deus verdadeiro. Ponto final. Amém, professor Wesley. Você conseguiu agora, hein? Consegui, não monopolizei o texto. Amém. Professor Pedro, então vamos lá. O senhor tem um direito de réplica, viu? E logo após, a pergunta vai voltar ao professor Wesley. Então você pode replicar, você tem 3 minutos para estar dando a sua réplica. Primeiramente, eu quero dizer para todos, bem-vindo ao pré-tribulacionista Wesley, porque você acabou de admitir isso, porque ele diz que de fato é a mão de Deus. Na verdade não muda nada, a mão de Deus, o Espírito Santo, não muda nada. Mas a igreja não sai. Não, Deus tira a mão, o poder dele e o anticristo opera, a igreja continua. Não tem como o Espírito Santo, não tem como o Espírito Santo se afastar se de fato a igreja não sair. Falei o poder de Deus. Não, mas não tem como. Mas não muda, não sai. Mas de todo jeito, sendo o poder de Deus, está na pessoa de Deus. Então, bem-vindo ao pré-tribulacionista. De forma alguma. Então, segundo, tratando a respeito do que ele falou, eu esperava muito, porque os pós-tribulacionistas, eles tratam isso daqui. Mas quando você vai estudar a respeito de questão de hermenêutica, que é a ciência interpretativa do texto sagrado, que nós tratamos a questão
tanto do texto remoto como do texto imediato, aqui não tem nada a ver o que o nosso irmão Wesley falou. Sabe por quê? Se você fazer uma análise, no versículo 10, nem preciso ler tudo. Tudo bem que ele leu no versículo 9 falando sobre os ídolos, mas aqui não tem nada a ver a questão de juízo final. Porque Mostra a grande tribulação, hein? Sim, mas porque o contexto está dizendo esperar do céu o Filho de Deus, a quem ressuscitou dos mortos. O primeiro ponto está falando sobre a vinda do Senhor. E está falando também da ressurreição, a vinda do Senhor e a ressurreição. E a saber que nos livra da ira futura. A palavra e aqui nos livra da e na é diferente. A mesma coisa eu vou falar para o senhor, Diácono André, irmão Wesley, que Deus vai te livrar da cova e vai te livrar na cova. Se Deus vai te livrar da cova é porque você nem vai passar por aquela situação. Se Deus vai te livrar na cova é porque você vai passar pela cova, passar pela situação, mas Deus de alguma maneira sobrenatural, ele vai te tirar daquela situação. Então, tanto aqui no termo da e na, isso aqui é algo aportuguesado, tanto no português tem diferenciação da e na, então muda. Primeiramente, não tem nada a ver a respeito do juízo final, porque o termo está falando sobre a vinda do Senhor, falando sobre ressurreição, coadunando com 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18, relacionado à vinda do Senhor e relacionado a uma ira futura, que a parte tribulacionismo está relacionado a isso, porque ainda futura, conforme Mateus capítulo 24, versículo 21, um período como nunca houve na humanidade, denominado como a ira de Deus contra a humanidade. Também, professor Wesley. Bora lá, né? Vamos lá. Eu vou citar aqui a frase de um amigo. Pode falar. Ele acabou o primeiro bloco. Agora é minha segunda pergunta. É a sua pergunta. Você tem 3 Tá. minutos. Mas se você quiser dar uma Sim, comentada com certeza. depois, vamos lá. A questão é, ele falou que lá não está falando. Tá, vamos pro texto. Perfeito. Lá não é ideia de juízo, lá é ideia de grande tribulação. O que o senhor tem a Vamos dizer lá, sobre vamos lá. isso? Eu vou citar aqui professor Diego, que debateu com você no programa passado. O rei do texto é o contexto. Me apresenta no texto a palavra grande tribulação ou tribulação. Parece ira. Ira não é tribulação. E aqueles que vão ser lançados no lago de fogo vão receber o quê? Eternamente. A punição da ira de quem? De Deus e do Cordeiro. O contexto é claro. Convido você que está assistindo aí. Analise 1 Tessalonicenses do verso 1 ao verso número 10. Você não vai encontrar nada relacionado à grande tribulação. Nada. O verso 9 está linkado com o 10 e fica claro que eles que abandonaram a idolatria, os falsos deuses, não sofrerão a ira vindoura daqueles que não querem a Deus e não esperam o Filho de Deus, Jesus. Ele vem para quê? Para nos livrar do quê? Da condenação eterna, salvação eterna, ressurreição, glorificação do corpo. E isso tudo vai nos livrar do quê? Do castigo eterno, da ira que Deus vai lançar sobre os perdidos, sobre os ímpios. Tá muito claro aí dentro do contexto, é só você analisar. E detalhe, eu não estou sendo jocoso não. Deus sabe. É auto-interpretativo, não precisa nem fazer uma grande exegese, é auto-interpretativo, está dentro do contexto, você não vai achar nada sobre grande tribulação, analisa aí. Então vamos para a minha segunda pergunta, bora lá que eu tenho tempo ainda. Professor Pedro, meu amigo, apóstolo Paulo, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 3, ele afirma que o espírito do anticristo já estava no mundo. Porém, no mesmo verso, ele afirma categoricamente que o homem, a personificação, o anticristo viria, mas o espírito dele já operava. Daqui nós não vai brigar, daqui eu creio que ele concorda. Ou seja, nos últimos 2000 anos, sempre esteve entre nós no mundo o espírito do anticristo atuando. Por que que a igreja não estaria no período em que esse homem se manifestar? Já que em todo este período de 2000 anos, o espírito dele está aí, a igreja está aí batendo de frente contra a atuação do espírito do anticristo. Ou seja, por que tantas advertências, professor Pedro, sobre o anticristo, sobre o homem do pecado, sobre a atuação dele e sobre a grande tribulação? Por que tantas advertências para a igreja sobre este período, sobre este momento, sobre essa pessoa? Se a igreja não vai passar por isso, a igreja não vai ver ele. Faz sentido a advertência de como que ele é, como que ele vai agir? Faz sentido a advertência do que vai ser a grande tribulação, sendo que nós não vamos passar por ela? Que sentido que faz você advertir para a pessoa algo que ela não vai passar? Faz algum sentido? E aí, professor Pedro? Na realidade é muito simples. O que realmente o apóstolo Paulo e os demais assim falou de maneira escatológica, sabendo que realmente no século I o que predominava muito era a apologética, era a defesa.
do cristianismo, principalmente contra muitas vezes a sede do judaísmo, que a gente queria trazer muitas vezes o judaísmo no meio da igreja e também o gnosticismo. Então o que predominou no século I foi de fato a apologética, e eles realmente predominou. Na questão que ele falou da questão das advertências, isso é muito simples, porque o que o apóstolo Paulo vai falar sobre as devidas advertências para as igrejas é uma forma de conscientizar eles da importância de estar fixado em Cristo, porque se de fato, aí não vai entrar em questão de eleição, tá bom? Porque aí já é calvinista e arminiano. Mas nesta questão, Paulo vai dar todo tipo de demonstração para conscientizar a igreja, para estruturar a igreja, que se realmente, de fato, não estiver conectada com as coisas do Senhor, eles hão de ficar e vão passar por esse período tribulacional que a Sagrada Escritura fala. Tem duas igrejas? Não. Vai ficar uma igreja e outra vai? Não é que vai, a questão é que a questão, de fato, aquelas pessoas que realmente são fiéis a Deus, elas subirão no arrebatamento, como está em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18. Aquelas pessoas que ficarem, nunca foi igreja, passou como igreja. Porque tem muitas pessoas hoje que diz que de fato diz que é igreja, mas de fato não é. Aquelas pessoas que ficaram, na realidade, se passou como cristão, mas nunca o fosse. Na verdade, como se fosse o joio e o trigo. Porque dentro da igreja tem joio e trigo. E muitas vezes, a única maneira de diferenciar é triturar ele, que você vai ver que o próprio trigo tenha a própria semente. Então, respondendo a pergunta do professor Wesley, é simples. Ademoestou a igreja, conscientizando eles, para eles ficar firmes com Cristo, para não passar por esse período, porque se na época do século I havia tortura, havia sofrimento e todos os tipos de tortura terrível, tanto crucificação como no Coliseu, já estava falando para vocês, tudo que vocês estão passando não vai comparar a esse período tribulacional. Se vocês acham que estão sofrendo no século I, o que há de vir é um sofrimento que é indescritível, como está em Mateus 24, versículo 21, que fala que é um período que nunca houve e nunca haverá. Não tem nenhum sofrimento dos séculos antepassados que vai comparar a esse período. E aí, professor? Passei? Não, tá dentro. É minha tréplica? Professor Wesley, agora a sua tréplica, tá bom? Obrigado. Mas ficou algo vago aí. Sim, Deu com tempo. certeza. Você ficou um pouco vago a sua resposta. Professor Wesley, e você tem aí o tempo de 3 minutos. Zero aí que você já soltou já. Vamos lá. Você tem 3 minutos. Valeu. Infelizmente, o professor Pedro ele não respondeu. Eu não senti que ele respondeu, até o apresentador percebeu que ele não conseguiu responder. Então veja que não faz sentido tantas advertências para a igreja, já que a igreja não verá o anticristo. Não faz sentido tantas advertências sobre o período da grande tribulação, já que a igreja não passará. Não faz sentido eu prevenir você de algo que você não vai viver. Não faz sentido nenhum. E se o espírito do anticristo sempre atuou no período que a igreja estava aqui, por que não estaria quando a igreja não estaria aqui quando esse homem surgisse? Ponto. Eu quero definir aqui, pessoal, o termo anticristo, tá? O que seria a ideia do anticristo? É um título, não é o nome dele, é um título. Ele vai ser uma pessoa normal, mas ele vai ter um nome próprio, mas é um título, anticristo. O que seria o anticristo? Aquele que toma o lugar de, ou persegue, no sentido ele quer tomar o lugar de Cristo, ou perseguir a Jesus Cristo, e como Jesus Cristo não está aqui corporalmente, fisicamente, ele perseguirá os seus representantes, que é a igreja. E veja que o apóstolo Paulo, ele cita isso daqui no texto que nós estamos debatendo, categoricamente, no verso 4. Aquele que se opõe ou se levanta contra tudo que se chama Deus, para nós Cristo é Deus, ou se adora, de sorte que se aceitará no templo de Deus, querendo ser Deus e vai querer adoração. Eu creio que o professor Pedro ele é pré-tribulacionista, né, dispensacionalista, então ele crê que haverá um segundo templo, né, ele crê nisso daí. Eu assim também, o terceiro templo, eu também creio assim, mas vamos lá. Tanto que isso daqui que o apóstolo Paulo está falando faz sentido, porque, veja bem, ele vai perseguir a igreja. Mostra isso para mim. Se você analisar, o nome dele nem faz sentido se a igreja não está aqui. Anticristo. O que é anticristo? Aquele que persegue Cristo, os representantes de Cristo na terra. Se a igreja não vai estar aqui, o nome dele não pode ser anticristo, ele vai perseguir quem? Ele vai se levantar contra quem? Quem que adora o Cristo verdadeiro, que é o Deus vivo? A igreja, não os judeus. Os judeus não estão nem para Jesus. Vai falar para os judeus que Jesus é Deus. Ele dá um tapa na sua cara. Então não faz sentido, a igreja precisa estar aqui para o nome dele fazer sentido. Mas veja bem, Apocalipse 7,14 que eu citei aqui, críplices, grande tribulação, gente vindo de lá, que morreu pelo nome do Senhor Jesus, estão lavando suas vestes no sangue do Cordeiro. Grande tribulação, daqui é salvo, é a igreja, não tem outro povo, fica nítido. Apocalipse 13,7, foi dado poder ao anticristo vencer os santos, palavra hagios.
De Mateus até Apocalipse 22, essa palavra aparece cerca de 170 a 180 vezes, sempre empregada à igreja. Sempre empregada à igreja. Santos é igreja. Não tem para onde correr. Vamos lá, para terminar. Adoração. Então ele vai perseguir, que é o que Paulo fala aqui no texto que eu li. Outra coisa que ele vai fazer, querer adoração. Ou seja, ele quer tomar o lugar dele, quer ser que nem Cristo, quer ser adoração. E é o que ele vai fazer. O professor, eu creio que ele vai concordar com isso, ele vai se assentar no templo de Deus e pedir adoração. Quem adora o Deus verdadeiro e o Cristo verdadeiro? A igreja. E ele vai pedir para quem? Uma pergunta, ele vai... professor Wesley, uma pergunta, tá no tempo ainda. Esse templo, o que é esse templo? Dentro da minha visão, por ser pós-tribulacionista histórico, eu entendo que haverá um terceiro templo. Então, eu entendo. Aí eu aperto a mão dele. Também está alinhado a judeus. Sim, sim, terá esse, porque o texto diz categoricamente, isso daqui não tem como jogar nada figurado, nada simbólico. Daqui é ipsis literis, literal. Se tem condição de ter um terceiro templo, deve ser interpretado assim. A linguagem de Paulo aqui ela é claríssima. Perfeito, então, para finalizar, quem que adora o Cristo ressurreto, que é o Deus personificado em figura humana? A igreja. E ele vai querer adoração de quem? Do povo que adora o Deus verdadeiro, que é Cristo. Então não faz sentido a igreja não estar aqui, porque ele vai perseguir um povo que leva o nome do Cristo, que é o Deus vivo, e vai querer adoração desse povo. Então, categoricamente, está mais do que provado que a igreja estará aqui e verá. E outra, só para acabar com a falácia. Os pós-tribulacionistas estão esperando o anticristo, não Cristo. Isso é uma falácia boba, mentirosa. Nós estamos esperando Cristo Jesus. Mas na agenda escatológica bíblica, o próximo ponto que tem que acontecer, segundo o apóstolo Paulo, não sou eu, é a manifestação, a apostasia, a manifestação do anticristo. E passei de novo, me desculpa, não quero monopolizar, desculpa, pastor Preto. Mas você puxou, você fez eu falar mais. Eu me dei uma incrementada. Dá mais tempo para ele, por favor. Então vamos lá, professor, você vai ter sua réplica, 3 minutos e meio, e depois quem vai fazer a pergunta vai ser eu. Vou fazer uma pergunta para cada depois, bem? Então vamos lá. Primeiramente, na realidade, o nosso professor Wesley, assim, eu acho que ele confunde uma coisa com a outra. Porque na realidade, quando o termo relacionado a santos, isso vai depender do contexto. Não é por causa que a palavra santos, que está no período tribulacional, que está relacionada à igreja. E outra coisa mais, dependendo do sentido original, tem as suas variantes do seu contexto. Desde o Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 18, a igreja, ela não aparece no livro do Apocalipse. A questão da mensagem, então, a questão da mensagem da pessoa que ele mencionou, que pessoas vêm de grande tribulação em Apocalipse capítulo 7, aqueles são os mártires, pessoas que realmente vão passar para aquele período tribulacional, período como nunca houve, como Mateus capítulo 24, versículo 21, que o arrebatamento já ocorreu, as pessoas ficaram aqui, porque no campo teológico haverá 3 anos e meio de falsa paz, que o povo ludibria, na verdade o anticristo ludibria o povo e depois exige adoração. Mas eles são igreja? Eles não é igreja. Mas tá lavando as vestes no sangue do Cordeiro. Não, mas na realidade... É o tipo de salvação? Então, na realidade, haverá salvação na grande tribulação, porque o Espírito Mas eles estão indo pra glória numa igreja? Sim, mas espera um pouco. Não, então, peraí, mas a igreja, na realidade, o contexto aqui do João, primeiramente, é uma visão. Na realidade, porque a igreja vai em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, onde depois de que nós ficarmos vivos, seremos arrebatados, que vem do termo harpado, tirar com violência, ou tirar ali com rapidez. Então, se a gente pegar e analisar de Apocalipse capítulo 7, não tem nada a ver ali. Ali está falando de questão de ir para a igreja, não significa ali, Paulo está descrevendo as pessoas que ficaram no período grande tribulacional, o anticristo vão querer que eles adoram, mas eles não vão adorar. E a questão dos judeus, haverá uma grande conversão dos judeus na grande tribulação. Ali as pessoas reconhecerão Cristo, principalmente quando chegarem lá em Apocalipse 19, que é a segunda vinda da segunda fase. A questão é, a relacionamento das pessoas que estão nesse período, são pessoas que ficaram aqui, viu que foram enganadas pelo anticristo, muitas pessoas, e outros que não vão adorar o anticristo, nem aceitar a besta, vão morrer, vão se converter. E na igreja? Não, porque a igreja já se converte, não precisa passar. Estão indo para o céu, são lavadas pelo Senhor na igreja. Na verdade, esse povo... Então existe 2 tipos de salvação. Na salvação é... Vai ser salva pela morte, pelo morrer. Na realidade, em todo período, Deus trabalha de maneira diferente. No capítulo 7, ali, não menciona nenhuma igreja. A igreja, você vai ver, principalmente da Ásia Menor, vai falar do capítulo 2, capítulo 3, que vai dar instruções para ela. Não é uma questão de Adventismo, sétimo dia, parte histórica, mas a 7 igreja é uma forma de conscientizar a todas as igrejas que não ia passar por esse período tribulacional. Tem tempo ainda? Tem.
o período tribulacional. As 7 igrejas, principalmente no capítulo 3, versículo 10, onde o próprio João vai falar para a igreja ali de Filadélfia que eles não iam passar por esse período. E da ira futura, coadunando com Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Então a igreja não vem, não é por causa que a palavra santa que está ali, porque tem pessoas chegando no céu, que significa a igreja. A igreja se foi, muitas pessoas morreram ali, vão morrer no período tribulacional, vão se converter, porque a salvação está em todo o período. Assim foi também no Antigo Testamento. 2 tipos de igreja, 2 tipos de Então, vamos salvo. lá. Então, encerramos aqui o primeiro bloco. Eu não tenho réplica, não. Não, dessa vez não. Então vamos lá. Ele fez a pergunta para você, então você não tem réplica. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada um. A primeira pergunta, vou fazer para o professor Wesley. Você pode comentar Depois que eu responder. depois que você responder. Vamos lá. Professor Wesley, tem um texto na Bíblia que coloca o arrebatamento. Arrebatamento, não a vinda. Que Na visão deles, né? Que é duas É. coisas, vinda. Né? Porque assim, o arrebatamento e vinda é distinto nos dois, tanto período tribulacional como no pós-tribulacional, o arrebatamento acontece simultâneo. Mas tem algum texto que Tem. coloca o arrebatamento no final da grande tribulação, concomitante com a segunda vinda? Tem. Posso responder? Opa! Zera meu tempo aí, por favor. Vamos lá. Mateus 24, do verso 29 ao verso de número 31. O próprio Cristo diz, depois daqueles dias de grande aflição, que também pode ser interpretado como grande tribulação, verás o sinal do Filho do Homem nos céus e ele dará ordem aos seus anjos para que recolha dos 4 cantos do vento os seus escolhidos. Olha aí. Que momento que os anjos vêm recolher os escolhidos? Se não for arrebatamento, não tem espaço aqui para outra possibilidade. E aqueles irmãos pré-tribulacionistas que falam o seguinte, não pode fazer essa hermenêutica, porque o contexto de Mateus 24 é totalmente judaico, não é para a igreja. Então tá bom, então para de orar o Pai Nosso, porque Jesus ensinou para judeus, ensinou para os 12 apóstolos. Vocês não oram o Pai Nosso? Eu não vou mais poder orar o Pai Nosso? Não só não orar o Pai Nosso, então eu vou deixar todos os ensinos que Cristo ensinou de Mateus a João ali, que foi tudo o contexto judaico, só vou seguir Atos para frente. Então não faz sentido essa exegese bíblica. E ainda, vamos lá, Jesus diz categoricamente que ele vem depois daquela grande aflição. E aí os anjos vão recolher os seus escolhidos. Ainda que alguns pré-tribulacionistas querem usar esse texto, falar que isso daqui é a segunda vinda, é visível, tá, é para os judeus. Veja o paralelo deste texto de Mateus 24, 29 a 31 com 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Aliás, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu marquei certo aqui. Isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 5 até o verso de número 9. Veja, e aqui tem um detalhe. 2 Tessalonicenses não é um público judeu, não. É Paulo falando para a igreja. Aqui é a igreja, não é judeu, não. Veja o paralelo. Mateus, verso 29. Jesus fala que vem depois da grande tribulação. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e verso de número 7, ele fala o seguinte, que ele, Jesus, vem para livrar os atribulados e colocar em tribulação aqueles que estão atribulando a igreja. Jesus, no verso 29 de Mateus 24, fala de sinais nos céus. Paulo, no verso 8 do texto que eu citei, ele fala de sinal nos céus. Jesus, no verso 30 de Mateus 24, ele diz que aparecerá nos céus. Paulo, no verso 7 de 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele afirma que Jesus aparecerá ou se manifestará nos céus. Jesus fala no verso de número 30 que quando ele se manifestar, as tribos vão se lamentar. Lá no verso 9, Paulo fala que muitos irão sofrer no dia em que Cristo raiar nos céus. No verso 31 de Mateus 24, Jesus fala que anjos vão recolher a sua igreja. Paulo afirma no verso 7 que na vinda de Cristo os anjos estão vindo junto com ele. Ou seja, pessoal, esse negócio de afirmar que Mateus 24 é só um contexto judaico não faz sentido porque Paulo usa as mesmas expressões, as mesmas coisas que Jesus emprega aqui na sua fala. Paulo usa categoricamente ensinando para a igreja gentílica que era na Grécia. Então, sem sombra de dúvida, está aqui. Jesus fala que vem depois da grande tribulação e Paulo também em 2 Tessalonicenses capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Tá aí a resposta. Olha, conseguiu, hein, professor Ed? Tem que... Agora você sabe. Detalhe para finalizar. Hebreus 9, 28. Cristo se ofereceu uma vez por todos os pecados e aparecerá a segunda vez, voltando para nos resgatar. Aparecerá a segunda vez, não é duas vezes. Segunda vez, não é duas vezes, nem faz. Palavra faz, nem tem na Bíblia. Desculpa aí, eu monopolizei tempo, dá mais tempo pro meu querido Agora professor. você sabe que nós passa de pouco de tempo, né? Desculpa, me perdoe. reloginho Professor, desculpa, tô Vamos monopolizando lá. aí, mais tempo pro senhor aí. Vamos lá, professor
Pedro, o senhor tem 3 minutos para argumentar em cima da resposta dele. Na realidade, o que o nosso professor Wesley assim faz é um tipo de aliancismo. Na realidade, é como se fosse todas as promessas que Deus fez para Israel, se fosse para a igreja. Sabendo que na igreja contém tanto judeus, gentios e contém aquele que é denominado como igreja. Tanto porque são promessas diferentes. E eu quero fazer questão de mencionar para vocês que tanto é diferente de segunda vinda ali, tanto para o pós-tribulacionista que eles acreditam em uma vinda só. Só que não tem como, porque conforme João capítulo 14, versículo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, 2 Tessalonicenses 2:1, Cristo vem para os seus e não para todo mundo. E ele também fala em Tessalonicenses 4:17 que ele vem nos ares, e isso é a realidade que fala. E depois que nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quando nós vamos ler Zacarias capítulo 14, está relacionado à segunda vinda, à segunda fase, que Deus vai vir ali para lutar a questão do Armagedon, também fazer o juízo das nações que vão julgar bodes e ovelha para entrar na área milenar, não coaduna ali Apocalipse capítulo 19, Zacarias capítulo 13, Zacarias capítulo 14, não vai coadunar com o texto. Por quê? Porque conforme Zacarias capítulo 14, vai mencionar para nós que quando Cristo vier, 14, os seus pés vai estar sobre o monte da oliveira, Zacarias. Que outra coisa mais, a questão de Jesus vir na segunda fase para o período tribulacional, isso já é anunciado no Antigo Testamento, mas a questão do arrebatamento é uma questão do Novo Testamento que Deus vai tratar com a igreja. Então, se você pegar Zacarias capítulo 14 e você pegar outras passagens bíblicas, por exemplo, como Apocalipse 19, versículo 6, que Cristo vem com a sua noiva, ele não vem para a noiva, ali a segunda vinda, a segunda fase que Deus vem. E outra coisa, a segunda fase, a segunda vinda, lá em Apocalipse 19, com outros textos que estão no Antigo Testamento, como Malaquias, que Cristo se manifesta, todo olho verá, Apocalipse 1:7, que começa o reino milenar, 20, versículo 1, e não salvos experimentar a ira de Deus, Apocalipse 6, 12, 17, sinais que procede a vinda do Senhor, Lucas 21, 11, o foco é Israel, o reino, Mateus 24, 14, não é porque que, assim como Wesley assim falou, mas eu vou rasgar a Bíblia, porque que não, Deus trabalha com cada um de maneira diferente. No Antigo Testamento, Deus trabalha com Israel, então eu vou jogar fora o Antigo Testamento, Deus trabalha com Israel, para mostrar a maneira como ele trabalhava. Não é porque que a profecia está relacionada a Israel que eu vou pegar e vou rascar em Mateus 24, que a senhora mencionou, vou pegar Mateus 24 e vou jogar fora porque não serve para a igreja. Então eu vou rasgar de Gênesis até Malaquias, porque é coisa judaica ali. Tem promessa para a igreja? Assim? Tem, mas na realidade pode ver mais no campo judaico. Então eu vou jogar o Antigo Testamento e ficar só com o Novo. Então eu acho que não coaduna essa visão. Tem tempo ainda? Então nessa questão relacionada, a Bíblia Sagrada vai mencionar para nós que a segunda vinda não tem nada a ver com a primeira fase. Porque em Tessalonicenses 4:13 ele fala que ele vem até os ares e o povo vai até com eles nos ares. Já em Apocalipse 19, Cristo vem para lutar contra o anticristo, ainda para fazer o julgamento das nações, que também vai ter o Armagedon, e ali ele vai decidir quem vai entrar na área milenar. Você pode ler isso em Apocalipse capítulo 19, Zacarias 13, Zacarias 14 e outros textos que eu poderia mencionar, mas precisava tratar de maneira hermeneuticamente para não gerar confusão na cabeça das pessoas. Então tem texto Sagrada Escritura, principalmente assim que eu mencionei. Amém. Professor? Réplica? Não. Agora a pergunta para ele e você responde. Você vai Não, ter 2 minutos ele e pergunta meio. para mim. Sim. A pergunta que eu vou fazer para você, 2 minutos e meio. E depois o Wesley. Comenta Se eu assim. não me engano, o Wesley vai comentar em cima depois. Você não é aliancista não, né? Não, eu não sou aliancista. Não, Não, não sou aliancista não. Amém. Então, vamos lá, Pedro. A pergunta Mas eu gostei que o tenho- pastor Pedro falou aí que não tem só promessa para Israel nos evangelhos, tem para a igreja, eu concordo. Para mim tem, todas as promessas tem para a Então igreja. vamos Tudo lá. serve para a igreja. Pastor Pedro, professor Pedro, a mesma pergunta que eu fiz para ele eu vou fazer para você. Tem algum texto bíblico que coloca o arrebatamento antes da grande tribulação? Sim. Eu sei que muitas pessoas, assim, de fato, vai falar, mas precisa ter um texto bíblico, de maneira escrita assim, ó, e acontecerá o arrebatamento e depois haverá a grande tribulação. Hermeneuticamente isso aí não existe, na realidade, porque no campo teológico nós precisamos pegar todo tipo de aglomeração, porque a parte escatológica, ela não está só em um livro.
Então é como um tipo de um quebra-cabeça, porque escatologicamente é tipo de um quebra-cabeça. Você precisa juntar as peças para formar o desenho. Porque você não vai encontrar, você não pode pegar a 2 Tessalonicenses capítulo 2 e formular os seus conceitos. Porque existem outros conceitos baseados no contexto remoto que está espalhado na Sagrada Escritura para interpretar. Como assim eu mencionei, 1 Tessalonicenses, ele vai tratar 4:17, Apocalipse 3:10, que assim o professor Wesley vai falar que não é, mas a terminologia ali é ira futura e o contexto é vinda do Senhor. E na realidade, a questão do Apocalipse, tanto no capítulo 1, você vai ver do capítulo 1 que Cristo vai tratar, tem visto. O capítulo 1 vai falar sobre as visões que João tem. No capítulo 2 e 3 ele vai dar a demonstração para igrejas, as que são as instruções para a igreja. E depois dessa que começa no período tribulacional do capítulo 4 ao versículo 22, que vai começar todos a debruçar o período tribulacional. Então sim, as 7 igrejas da Ásia não é uma visão adventista, que a parte histórica está dizendo que é 7 períodos, não é isso. É uma forma que as 7 igrejas, ela é uma forma de conscientizarmos nós a expectativa que Deus mostrou o período terrível que ia vir logo após, que assim eles não enfrentar, como está em Apocalipse 3:10, que fala que de fato ia livrar desse período. E também, como eu mencionei, 1 Tessalonicenses capítulo 1 e 10, e também aqui em Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 17, e também tem 1 Coríntios capítulo 15, 51, que vai falar sobre a ressurreição, que coaduna com esse texto aqui, porque não tem tempo ainda? Porque não coaduna as passagens bíblicas, porque se haverá uma vinda só, aonde ficará de fato o Bema, que é o tribunal de Cristo, aonde que ficará as bodas do Cordeiro, aonde é que realmente a igreja vai passar esse período, porque o Bema, que é o período que é onde Deus vai julgar a igreja, no sentido de galardoar, de presentear ela, porque na segunda vinda, na segunda fase, ele vem para julgar, ele não vem para premiar. Isso está de fato explícito na Sagrada Escritura, como Apocalipse 3:10, Tessalonicenses 1:10 e outras passagens que eu poderia se mencionar, mas ia muito longo. Professor Pedro, Passa aí. Dá uma olhada no tablet aqui, deixa eu ver se tem tempo. É mais fácil olhar aqui. Verdade. Viu? Ele estourou? Não chegou. Ele Só eu que falo demais, estava né? no tempo. Então vamos lá, professor Wesley. E aí, como é que fica agora? Como é que fica esse negócio de bodas? Como é que fica esse negócio de tribunal? O que o senhor tem a dizer como réplica? O senhor pode também A falar... Bíblia, né, vai dizer, né? Vamos usar a Bíblia aqui, Então, né? vamos lá, então. Vamos lá. Bom, primeiro, essa ideia de 2 vindas de Cristo, você não vai ver esse ensino em lugar nenhum da Escritura. A promessa é que ele voltará uma única vez. Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, 1 Coríntios 15, 52 a 58, Atos dos Apóstolos 1, 11, os anjos dizem categoricamente do jeito que ele voltar. Como é que ele foi? Ele foi visivelmente. Os 500 estavam ali vendo ele. Apocalipse 1, 7, eis que vem sobre a nuvem todo ouro e verá. Então, não tem essa ideia, não, mas é porque Paulo escreveu de um jeito e João escreveu de outro. Então, a conclusão que se chega é que cada um está falando de um evento diferente do outro. É óbvio que não. Cada um escreveu conforme recebeu a visão. É que nem os evangelhos, cada um relata conforme viu, o testemunho ocular recebeu. Um fala que tem 2 cegos, outro fala que tem 1, outro fala que tem 2 demoniados, outro fala que tem 1. Tem mentira? Não tem. Um escreve o que viu, outro escreve o que recebeu. É questão de ponto de vista. Se daqui a 5 anos falar onde que estava o microfone de lapela no professor Wesley, do lado direito ou esquerdo, vai depender do ponto de vista que as pessoas estão vendo. É o mesmo evento, é a mesma situação, é algo só. Você não vai achar na Bíblia um único texto que ensine que Jesus volte 2 vezes. Não existe a palavra fase na Bíblia. E Cristo prometeu voltar uma única vez, tá? E infelizmente, com todo respeito, esses textos que o professor apresentou para tentar falar ou provar que a igreja será poupada desse contexto, na verdade, para mim, isso prega contra ele, porque esses textos não falam nada sobre isso, né? Eu queria entrar aqui em um texto, mas eu vou esperar, porque eu acho que eu vou ter mais uma pergunta, né? Eu vou ter mais uma pergunta, mas vamos passar aí que eu quero fazer minha pergunta, eu não quero nem comentar mais, porque... você falou sobre bolda, quero comentar, assim, deu tempinho ainda. É outro problema dentro do pré-tribulacionismo, que eles empregam que a bolda é logo depois do arrebatamento, né? A igreja sobe, o anticristo aparece, 7 anos o anticristo fica aqui governando a terra, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, enquanto isso a igreja de camarote nas boldas do Cordeiro festejando. Aí eu queria perguntar pro professor Pedro, depois se ele quiser responder isso daqui, seria muito legal, tá? Apocalipse, capítulo 19, verso de número 7, olha o que está escrito aqui, pessoal. Presta atenção no que eu vou ler para vocês, tá? Isso daqui nem o professor Pedro vai contar o que eu vou falar, ele vai acreditar nisso aqui, só que para ele é a segunda vinda, para mim é a única vinda.
Olha o que está em Apocalipse 19, verso 7. Alegrai-vos e exultai-vos e vamos dar glória, porque chegadas são as bodas do Cordeiro, porque a sua noiva já está pronta. Mas peraí, se ele está vindo do céu com a igreja, não era passada são as bodas? O texto de João diz que as bodas vai começar agora, com a vinda dele, visível, gloriosa, com a única vinda. Mas o pré-tribulacionista diz que a igreja está vindo com ele das bodas. O texto diz que vai começar, chegada é porque vai começar. Então a terminologia devia ser, passadas são as bodas do Cordeiro. Mas o texto diz categoricamente que as bodas vai começar quando Cristo voltar. Me apresente o único texto que as bodas é no céu. Pelo amor de Deus, não está esse texto. O texto mostra que a boda é quando Jesus Cristo volta. É esse comentário aí sobre o que o professor falou. Senhor. Amém. Tá ficando quente o debate, hein? Tá ficando quente. E deve estar quase acabando. Será que tem tréplica aí? Quando fica bom, tá quase acabando. Não, você não tem tréplica agora, viu? É apenas comentário e réplica. Agora nós estamos indo para a última, né, professor Wesley? Então vamos lá. Professor Pedro, você pode ter... Vou te dar 3 minutos, você pode comentar alguma coisa e fazer uma última pergunta para o professor Wesley. Na realidade, de fato, o professor Wesley não respondeu. Porque na questão das bodas do Cordeiro, a terminologia você vai ver que a Cristo ali, primeiramente, você vai ver no capítulo 19, há uma festa na eternidade. O que está acontecendo ali não é uma coisa que está na terra. Isso hermeneuticamente já está no texto. Aquela festa da questão das bodas do Cordeiro não tem como ter bodas. Porque o capítulo 19, você vai ler do capítulo 1 em diante, vai haver está havendo festa na eternidade, e você vai ver que, de fato, Cristo está vindo com um cavalo branco, realmente, ali para a guerra. Não tem como, de fato, e outra coisa mais, ele não respondeu a questão do bema, que é o tribunal de Cristo, na questão da premiação, porque todo pós-tribulacionista foge dessa realidade. Então, ele não respondeu. A questão do capítulo 19, Cristo aqui não... Ele vem aqui para a terra para julgar. Se ele vem para combater o império do anticristo. São as boas, professor. Não, mas a questão... Mas aqui tá vai começar agora. Só que aqui está havendo festa na eternidade. Mas ele está vindo para a terra. Não, mas não tem como ter bodas. Ele vindo para a terra. Mas ele descendo para a terra. Não tem como. Porque ali, o capítulo 19, você vai ver, analisa hermeneuticamente no seu contexto, que está havendo festa dentro da eternidade, entre eles ali nas bodas. E outra coisa mais... E aqui é o final da grande tribulação, então as bodas vai durar o quê? Um mas dia? É 7 dias, conforme 7 anos, conforme no período... Mas aqui já é o final. Sim, mas eles estão comemorando porque está concluindo o período de tribulação. A igreja está concluindo porque está em festa no céu. Então, desde o arrebatamento até Cristo vir para julgar as nações, para jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, que está em Apocalipse 19, Apocalipse 19 não tem como trazer bema, não tem como trazer tribunal de Cristo, não tem como realmente coadunar Apocalipse 19 com 1 Tessalonicenses capítulo 13, porque ele vem para julgar a festa na eternidade. Sendo que, de fato, eu vou fazer uma pergunta para o professor Wesley sobre a seguinte pergunta. Se vai ter apenas uma vinda e a igreja enfrentará o anticristo, como encaixa Apocalipse capítulo 1, 7, onde diz que todo olho verá, que o povo se lamentará, e Apocalipse 19 também, e Mateus 24, 30, que vai falar sobre a questão da segunda vinda, da segunda fase, com Tessalonicenses 4, 17, que diz que encontraremos com o Senhor. Então a pergunta é, Apocalipse 19, Mateus 24, 30, Apocalipse 1 e 30, o próprio Cristo vem de maneira visível para todo mundo, para a terra. Já em 1 Tessalonicenses 4, 17, o povo está indo para o encontro do Senhor na eternidade. Então como coaduna esses dois textos sagrados? Então vamos lá. Posso? Peraí, professor Wesley, é uma bucha. Falar sobre o tribunal, falar como é que se relaciona esses textos. Mas vamos lá, o senhor tem 3 minutos para explicar isso daí. Bora lá, eu não faço essa distinção de duas vindas, então aparentemente para o professor Pedro eu teria uma grande dificuldade para responder Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, 13, Apocalipse 1, 7, Apocalipse 19, porque na mente do professor Pedro, né, e do pré-tribulacionista são textos distintos, são situações distintas. Para mim é o mesmo evento. É o mesmo evento. Tanto que Mateus 24, 29 a 31 tem anjo arrebatando as pessoas e levando os 4 cantos do vento até as nuvens. Segura aí, segura aí. E em 1 Tessalonicenses 4, 13 também está indo para as nuvens.
Qual é o problema? É a mesma citação. Tem anjo lá em 1 Tessalonicenses 4:13, tem a voz do arcanjo, que é anjo, tem um anjo também. Mateus 24, 29, 31, tem anjo levando o povo. É a mesma situação. Mas você vai levar, como é que vai no meio? Os anjos participam do arrebatamento. 2 Tessalonicenses. Como assim participa do arrebatamento? Mateus 24, 29, 31, tem anjo levando o povo da toda extremidade até os céus. Vai ficar sem ninguém no 1 Tessalonicenses 4:13, anjo participa, tem voz do arcanjo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 5 ao verso 9, tem anjo participando também da vinda do Senhor Jesus, que para mim é um evento só. É que eles fazem na mente deles essa divisão de duas vindas, de duas fases. Eu expliquei na fala passada que é um evento único, com perspectiva diferente, cada um escreveu conforme aquilo que recebeu. Paulo fala daquilo que ele recebeu, João fala daquilo que ele recebeu. É simples assim, não existe um único texto. Eu falei pro professor mostrar para nós, Jesus prometendo vir 2 vezes, mostra para nós gramaticalmente, vinda em fase, dividir. É tanto desdobramento que daria outro tema. Dentro da visão pré-tribulacionista tem pelo menos 4 ressurreições, quando a Bíblia fala de 2 ressurreições. Tem ressurreição antes da grande tribulação, tem ressurreição dos que morreram na grande tribulação, tem ressurreição do milênio, se for pré-milenista, tem ressurreição depois do milênio. Olha o tanto de fase que se coloca, a Bíblia não ensina isso. É tudo pressuposto em cima de pressuposto. Então, para mim, todos esses textos que o professor Pedro citou é um evento único, é uma vinda só. Não tem como negar isso. Cristo não prometeu voltar 2 vezes. Durante 1830 anos, ninguém defendeu 2 vindas de Cristo. Ninguém defendeu que ele vem uma vez secretamente, invisivelmente para a igreja, e uma no final da grande tribulação. Da onde que tem essa ideia que Cristo vai vir secretamente, invisivelmente, só para a igreja, e depois vem para todo Israel, para todo mundo ver? Não tem problema nenhum. Para mim, todos esses textos que ele citou tá ligado a um evento único chamado arrebatamento da igreja. O tribunal de Cristo que você falou, que não tem como responder, Cristo fará porque ele é poderoso. No momento que subir, ele pode galardoar todo mundo ou não pode? Tem alguma coisa impossível para Deus? Ou ele não tem capacidade de fazer o que ele quer? Ele é Deus, ele é soberano. Ele faz o tribunal da forma que ele quiser. É simples assim, é isso aí. Os textos, todos esses textos que o professor citou, é um evento único. Não é 2 eventos. Pedro citou algo interessante também. Ele falou assim que no Apocalipse 19 a igreja está vindo com Cristo. Exatamente, por isso que as bodas são chegadas, não passadas. Porque a continuação do texto que ele falou que é no céu, fala que a noiva já está pronta. Isso daí é uma bucha para eles. Olha que bucha que eles vão enfrentar, que era a pergunta que eu ia fazer, mas já vou comentar agora. Professor Pedro, veja que bucha, porque o senhor falou que a igreja está vindo do céu e está vindo da festa. Olha o que diz aqui no verso de número 8, ô professor Pedro. Pois foi-lhe dado vestir linho finíssimo, resplandecente, puro, porque esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E aí no verso de número 7, alegrai-vos, exultai-vos, dando glória, porque chegadas são as bodas do Cordeiro, porque cuja esposa já está pronta. Ué, não arrebatou 7 anos antes? Agora que ela está pronta? Na vinda visível de Cristo? Como é que faz daqui? O texto diz que ela está pronta agora, e é agora que Cristo está vindo para inaugurar as bodas. Mas dentro da visão pré-tribulacionista, ela já estava pronta 7 anos atrás e já estava nas bodas 7 anos, porque o contexto é a vinda visível de Cristo e gloriosa. Isso daqui é o final da Margedon. Ninguém briga nisso, nem o pré-tribulacionista briga nisso. Então é agora que a noiva está pronta, é agora que vai começar as bodas. Como que fala que é passada? Como que fala que a igreja está vindo? Então o texto, na verdade, é uma bucha de canhão contra o pré e é uma sinuca de bico para eles. E os santos aqui é a igreja, porque é o mesmo apóstolo que usa hagios, desde o primeiro contexto ali do verso 1 até o 19, ele está usando agora. E depois eu quero trabalhar sobre do capítulo 4 até o 19, até o 18, não tem a palavra eclesia. Amém. Desculpa, acho que eu monopolizei de novo. Então vamos lá, você tem a réplica e depois como é que a gente vai lidar com isso, professor Pedro? Primeiramente, o professor Wesley não respondeu. Vocês podem ver que eu fiz uma pergunta para eles, como é que coaduna Apocalipse 1:7, Apocalipse 19, e falei para ele com 1 Tessalonicenses 4, ele diz que os anjos têm alguma parte que estão levando. Levando para onde? Mateus 24, 29, 31. Não, mas Cristo está vindo para inaugurar o reino milenar, e ele está vindo para julgar. Como é que ele vai levar para o céu se ele está vindo? Não tem como. Tem alguma coisa possível para Deus? Então, porque Apocalipse 19, Cristo não tem como ele levar para o céu. Vai levar para o céu para ficar com quem lá? Fala para mim, porque Cristo no Apocalipse 19, ele está vindo, ele vai estabelecer a guerra do Armagedon contra o império do anticristo para salvar o povo judeu, que Mateus capítulo 24, versículo 21 em diante, diz que de fato se esse período não fosse abreviado, não salvaria ninguém, mas por causa dos escolhidos seria abreviado. Quer dizer, um período tão terrível que se Deus não intervisse, de fato não ia salvar ninguém. Então Apocalipse 19 é a intervenção de Deus para salvar as pessoas que estão ali, que ficaram no período
pós-tribulacional, porque senão o anticristo com a besta e junto os impérios aliados, ele ia exterminar todo Israel, porque não é de hoje que de fato quer exterminar Israel e o povo que não é Israel, porque aqueles que hão de se converter. Tem alguma pergunta de fazer? Não? Só trepa? Não, só trepa. Então, sendo assim, Apocalipse 19 é simples, irmãos. Aqui o próprio João está descrevendo aquela noiva se aprontou, porque a noiva já está ali, a esposa, porque nós somos... Mas ele diz que é agora, professor. Sim, mas a terminologia agora, isso daí, no mundo espiritual, não é discernido como no mundo físico. Aí que está a questão. A terminologia do mundo espiritual, agora, porque no céu não tem tempo, não tem espaço, lá não tem hora. Aí que é a questão, porque não é como na terra. Mas por causa de ser agora, querer discernir, interpretar a visão espiritual, porque Apocalipse 19, do seu versículo 1 em diante, até o versículo 9, vai falar das alegrias, que a noiva está lá, porque nós somos noiva, mas quando nós encontrarmos com o Senhor, nós vai ser esposa, porque nós vamos casar na eternidade e nunca mais nós vamos se desfazer esse relacionamento. Então é simples, porque no céu não tem tempo. Ali quem controla é Deus. E na terra nós temos o tempo para nos controlar. Mas o dono do tempo está ali. Sendo assim, eu respondo simplesmente. Deus é o dono do tempo. Não tem o porquê Deus usar a terminologia. Mas já aprontou, foi aprontar, já aprontou, por isso passou. Não, porque Deus é o dono, Ele que controla o tempo. Então querer coadunar a visão de Deus baseado nos conceitos humanos é limitar o próprio Deus. Bem, professor Pedro. Realmente, professor Wesley, a questão do tribunal de Cristo que ele falou ficou um pouco vago. Mas Deus faz do jeito que Ele quer. Agora ele deu uma colher de chá para o senhor. E realmente, Pedro, a questão do texto que ele citou, de Hebreus 9, verso 28, dele falando que Cristo virá segunda vez ali, aparecerá, vai aparecer. Realmente é uma grande dificuldade para o pré-tribulacionismo, e tanto pós como pré, você que está assistindo, você está vendo que não são sistemas perfeitos. Ambos têm falhas, mas estamos aqui debatendo para sanar essas falhas, colocar na mesa as ideias. E aqui, não o pré-tribulacionista não é herege, nem o pós-tribulacionista é herege. A gente está falando de visões acerca do arrebatamento. Então vamos lá, professor Wesley. Você tem a última pergunta, professor Pedro. Maravilha. 3 Pronto, minutos. show de bola. Professor Pedro, geralmente o pré-tribulacionismo, eles gostam de usar, e como o senhor usou várias vezes, eu não comentei, deixei só para comentar dentro dessa pergunta, que Apocalipse 3:10, né, o guardar da hora da provação, refere-se à igreja de Sardes ou refere-se à igreja no futuro? Filadélfia. Filadélfia. O guardar da hora da provação se refere à igreja de Filadélfia ou se refere à igreja no futuro? Geralmente o senhor empregou aqui que isso daqui se refere à igreja no futuro, certo? Se for assim, entra-se para o historicismo que o senhor aqui cambou em cima falando que não aceita, que a visão do adventismo total não respeita, mas não aceitamos também. Exato. Se o senhor jogar Apocalipse 3:10 para o futuro, isso é historicismo, que não é o que o senhor defende. O senhor é futurista. Você está jogando para o futuro. E se o senhor defender que Apocalipse 3:10 é para a igreja do futuro, quando aconteceu a aprovação de 10 dias em Apocalipse 2:10? Quando aconteceu essa perseguição para a igreja de Éfeso? Vai jogar para o futuro também? Porque é a mesma hermenêutica. Se jogar Apocalipse 3:10 para o futuro, que Deus vai levar da hora da aprovação, que é de vir por todo mundo, então Apocalipse 2:10 também é a mesma hermenêutica. Quando vai vir 10 dias de provações sobre a igreja? Quando vai vir? Quando veio? E outra coisa, o senhor comentou aqui sobre a chave hermenêutica de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, verso 19, é a chave hermenêutica do livro. Escreve o que viu, que o senhor falou, concordo, que é o capítulo 1, a visão que ele viu. Escreve as coisas que são, capítulo 2 e 3, igreja. Período da igreja, que aí entra Apocalipse 3:10, igreja. Como que você joga para o futuro? É historicismo. Escreve as coisas que hão de acontecer, capítulo 4 para frente. Como que o senhor me usa Apocalipse 3:10 para se referir ao futuro? Isso não é historicismo? E aí, como é que fica isso daí, professor? As coisas que são e as coisas que hão de acontecer. O senhor é historicista ou você é dispensacionalista? Porque se eu jogar para o futuro, quando aconteceu aí a tribulação de 10 dias no capítulo 2, é a mesma hermenêutica. Realmente Tem tempo? Tem 3 minutos. Como é que eu vou saber? Então, simplesmente, ele falou questão de historicismo. Outra coisa, futurista, a visão futurista, ela interpreta no sentido que o Apocalipse está relacionado àquilo que ainda há de vir. Só que Apocalipse capítulo 3:10, ele vai falar, mas só foi para a igreja ali de fato de Filadélfia. Mas espera um pouco.
A igreja aqui, ela não se fere. Não estou falando de questão de historicista. Eu estou falando de futurista. A questão de o próprio Deus falar para João, escrever a carta para a igreja de Filadélfia, falando, olha como é que está escrito, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da. Outra terminologia de lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e 10. Não é na. É totalmente diferente na linguagem aportuguesada e também no original. Guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Aqui ele está falando um período tribulacional. Ah, mas historista não é, futurista. Falando para a igreja que nem viveu não, isso. Na realidade, a igreja não viveu isso. Não, mas na realidade, então, porque ele está ademoestando a igreja de Filadélfia para estar conscientizando sobre esse período que, se caso, o apóstolo Paulo, ele não sabia, o apóstolo Paulo não sabia quando Cristo ia voltar. E outra coisa, a iminência poderia vir a qualquer momento. A questão do próprio João aqui, em outros livros, Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falando, aqui é João está falando, é a questão da iminência. Porque não tem como, falou para a igreja de Filadélfia, então não é para nós, não. Porque o próprio João, tanto Paulo, não sabia a hora que Jesus ia voltar. Ele poderia ter voltado no século I, poderia ter voltado no século II. Então ele já está dando uma demonstração aqui, o apóstolo João, para essa igreja, por esse período tão terrível que há de vir sobre a humanidade, que serviu tanto para a igreja do passado e serve para a igreja do futuro, porque está escrito assim, e guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, que tenta o habitante da terra. Isso daqui é pós-tribulação, isso aqui é tribulacionismo. Isso daqui é o período tribulacional, porque falar dá e não na. Então Deus estava falando através de João para a igreja de Filadélfia, que Deus assim o ia livrar daquele período da hora e não na hora. Então é simplesmente, eu resolvo que essa palavra de demonstração serviu para a igreja de Filadélfia e serve para a igreja de atual, que nós não vamos passar por esse período de conscientização. Porque se nós falar que é só para essa igreja, essa passagem, nós vai ter que descartar sobre a questão da tentação que há de vir todo mundo que habita sobre a terra. Aqui está falando de um historicista, aqui é futurista. Não respondeu Apocalipse 2:10, né? Entendi. Quando vai ser os 10 dias de tribulação? Professor Wesley, você tem agora... eu tenho. Tá maravilha. Então, perfeito. E... Pode falar. Realmente o professor Pedro falou algo interessante aqui. Por exemplo, a doutrina da iminência. Gostaria que o senhor comentasse. Nem cabe aqui a doutrina da iminência nesse contexto, não fala nada de iminência. Não, ele falou sobre a doutrina da iminência. É a questão também. Eu comento. A gente tem vários textos na Bíblia sobre orar, vigiar, que não sabe o dia, nem a hora. Eu comento. A grande tribulação não tiraria aquilo que se chama iminência? Não vou comentar. Vamos lá. Primeiro que o professor Pedro foi para lá, foi para cá com todo respeito, mas não conseguiu sair dessa. Não tem como sair. Porque se ele é futurista e defende que isso daqui, essa advertência para a igreja de Filadélfia, não é para ela, apesar que no final ele falou que é para ela e é para o futuro, jogou o sensus pleno. É complicado. Que entra pro historicismo. Não é historicismo. Se é pro futuro, que sentido faria Cristo advertir uma igreja de uma aprovação que vai vir e ela não vai passar? É a mesma coisa que eu falei no começo, advertir da grande tribulação, advertir do anticristo, e você não vai ver, não vai passar. Não faz sentido nenhum. André, não vai por ali porque vai contar isso, mas você não vai mesmo. Por que eu tô falando pra você então? Estou falando para você o que vai acontecer, não faz sentido. E outra, se ele empregar essa ideia de realmente isso daqui não é para a igreja de Filadélfia, é só para a igreja do futuro, ou é para as duas, quando aconteceu a tribulação de 10 dias ali para a igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 10? Tem que aplicar a mesma hermenêutica. Apocalipse, capítulo 1, verso 19, escreve o que viu e as coisas que são, Apocalipse 2 e 3, igreja da Ásia Menor, 7 igrejas, os princípios morais e espirituais abrange, reverbera para toda a igreja em toda a era. Mas sobre esses negócios aqui de provação, de perseguição, era algo local que eles presenciavam naquele contexto. Lembre-se, as cartas do Novo Testamento tratam de problemas locais, na sua maioria das vezes, certo? Ponto. Sobre eminência, eles têm essa ideia de que eminência é rápido, ninguém vai ver. Cristo não falou que seria assim. Ele deixa claro que a vinda dele não vai ser perceptível pro mundo. A igreja não vai ser pega de surpresa. A igreja não vai ser pega. Ele deixou vários textos falando que nós saberíamos. Olha, quando a figueira florescer, vocês sabem interpretar as estações do tempo. Quando o esfriamento do amor, Paulo fala, apostasia, falso profeta. Nós saberíamos. E outro, o termo eminência não é a qualquer momento. É algo que está próximo a acontecer. É algo que está perto de acontecer. É simples assim. E infelizmente o professor Pedro aí acabou meio que quase indo aí por historicismo. Ele vai negar, mas foi uma resposta bem historicista. Ok. Eu tenho tranco? Então... Na verdade, quem fez a pergunta foi ele. Então a gente está encerrando aqui. Ou vocês querem mais uma pergunta, cara? Eu acho que nem vai dar mais tempo. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar aqui
Comenta aí se você quer parte 2 desse debate, ou comenta aí um outro tema, que esse daqui foi o segundo programa desse bloco novo, que é Gente do Céu Debates, onde está se trazendo professores, e a chama está esquentando, irmãos. Tá ficando bom, viu? Eu acredito que cabe parte 2, parte 3, que é um assunto bastante vasto. Mais tempo. Então você que assistiu, comente o que você acha, comente aí, curte, envia para alguém que tem dúvida, se a igreja passará ou não pela grande tribulação, se a igreja vai ver o anticristo ou não. E os homens estão preparados, hein? Um veio com bloco de folha, outro aqui com notebook, para você ver que o debate é show porque é pessoas preparadas que vêm aqui para defender. Então, um abraço, fique com Deus e não esquece de comentar e não esquece de sugerir mais temas para o programa. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.